Eu sou o padre Cláudio Grijanin, claretiano. Eu nasci no Rio Grande do Sul, há 80 anos atrás. Como que surgiu essa vocação, né? Esse chamado? Quando o senhor sentiu e percebeu esse chamado? A vocação religiosa é um acúmulo de informações, né? É um acúmulo de contemplações, né? Da palavra de Deus e da realidade do nosso entorno, onde a gente começa a perceber que a história precisa da gente e a gente precisa fazer uma história. Num contexto de fé, num contexto de esperança, num contexto de caridade, né? Então é um crescimento, não é uma coisa instantânea, né? Não é um choque de um raio, no meu caso. Uma coisa que foi se acumulando lentamente, de forma benéfica, em favor, né, da vida das pessoas, né? Então a vocação é entendida como um chamado para fazer alguma coisa, né? Um chamado para dar um testemunho de alguma coisa, né? Um chamado para ter um estilo de vida, né? Então vem as nossas inspirações para um estilo de vida que vamos aprendendo, né? Como o caso Antônio Maria Claret Santo, que nos inspira a viver, né, em comunidade, em viver numa ação missionária, ou seja, com a consciência que somos enviados para alguma coisa muito importante e que é abençoada por Deus, né? E lá na frente, então, está, né, a figura do Cristo, né, cuja missão foi essa, né? Se aproximar, acompanhar, cuidar das pessoas, mostrar o rosto compassivo do Pai, né? E a vocação foi esse envolvimento, esse crescimento com essa espiritualidade cristã. E o senhor lembra quando decidiu ir para o seminário? Vamos lá, eu tenho uma outra história de decisão lá. Não tinha como decidir ir para o seminário com a minha idade de 10 anos. Aquilo foi uma aventura. Foi interessante ir num seminário distante da minha cidade, 220 quilômetros, porque 2 primos meus estavam no seminário. Então não é uma decisão vocacional, foi uma decisão de entusiasmo. Eu fui acolhendo lentamente, com, né, 15 anos, com 20 anos, 25 anos, eu fui acolhendo a proposta vocacional, no aprendizado com os outros e com os formadores. No meu caso foi assim, não foi de criança, a criança achava e eu achava que era tudo muito bonito a coisa da igreja. Para quem foi coroinha, né? Gostava das cerimônias e tudo aquilo que uma igreja que era clássica, então, até em missa latim, né? A gente está. Então foi uma vocação, eu diria assim, lentamente amadurecida com o tempo, né? Foi nesse sentido que eu comecei. E como que o senhor avalia a sua caminhada vocacional e missionária? Um montão de riscos, né? A grande dificuldade que era colocar a teologia aprendida, né, na prática da vida, né? A gente aprendia uma teologia, eu aprendi uma teologia que ela fechava mais ou menos conhecimento bíblico, né, conhecimento das lições do Evangelho, para colocar para o povo de Deus, né? Só que o conteúdo dessa teologia aprendida, né, ia ficando sempre na orelha do livro, né? E aquela ação concreta é que me questionava muito. Então, antes de eu ser padre, ainda na teologia, eu comecei a trabalhar num centro social. Eu achava que era importante a gente fazer pacotes de cesta básica, né? Fazer embrulhos com alimentos para as pessoas pobres e carentes. Vim para São Paulo e continuei fazendo isso, né? Junto com a organização da Caritas, então, para o nosso centro social, né? Então aquela teologia que eu tinha aprendido e estava aprendendo, estava começando a dar mais sentido àquilo que eu fazia e aquilo que eu imaginava ser correto no Evangelho, né?
dentro da congregação. Santo Antônio de Claret tem uma característica maravilhosa, o seu ardor, a sua paixão por uma causa. Ele queria que as pessoas encontrassem um caminho de salvação, né? Então ele apresentava o que ele tinha. E a lucidez dele foi tão grande que ele imaginava assim, por todos os meios possíveis vamos fazer isso. Somos seus filhos, ó mãe. Somos seus filhos. Fui estudar no seminário claretiano, em Esteio, quando eu tinha seminário lá, chamado Seminário Menor. Depois eu vim para São Paulo, cidade de Rio Claro, continuar os estudos. Depois fui para Campinas, noviciado, Curitiba, fazer a teologia, e terminei a teologia em São Paulo. E ali no ano de 74, eu me ordenei padre. Somos seus filhos, ó mãe. E o projeto que o senhor está hoje faz tudo isso. Qual que é a satisfação, qual que é o sentimento para o senhor quando o senhor vê que a pessoa encontrou esse caminho? É o céu. Normalmente a gente aprende que o céu está lá longe, né? Para além do horizonte ou para cima do horizonte. Mas o céu é essa maravilha de infinitude que não tem como medir, né? É o céu aqui na terra. Quando você vê um cidadão que recebe um alimento, come, fica feliz e se lambe os lábios, aquilo é o céu. Traz uma alegria imensa para a gente e é uma alegria para a pessoa. Quando no frio você dá um cobertor, é a mesma coisa. Ou dá um chá quente para ele, um cafezinho, é a mesma coisa, né? Quando você consegue levá-lo numa estação do SUS, né, para um tratamento, e ele volta recuperado, é uma alegria. Quando ele é atendido sem preconceito, né, com o nosso técnico sentado no chão para atender o cidadão de rua, e ele se revela, se manifesta, fala o seu nome, de onde que era, tudo. Isso é o céu. O céu é, sobretudo, a capacidade de entender que a gente ou cria ele aqui na terra ou ele não existe. O depois, vamos deixar para Deus resolver. E para o senhor, quais são hoje, né, os maiores desafios para se viver a missão claretiana no Brasil? São muitos desafios, né? Primeiro grande desafio é arriscar-se a fazer alguma coisa sem medo de errar. E mesmo sabendo, se errar, não desanimar. Esse é um grande risco, né? Que a gente precisa arriscar-se a fazer. O importante é você acreditar que você pode aportar, levar às pessoas aquilo que o Evangelho fala, né? Dar pão a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, né? Dar um vestuário a quem está desnudo, consola o aflito, visita o encarcerado, o enfermo. Então significa que é uma ação. O arriscar-se a essa ação é muito difícil, porque incide em muitas falhas e muitos erros. E é da natureza do fazer. É da natureza do fazer. Então esse é um grande risco. O outro, você falou risco, né? O outro risco é achar que os outros têm que fazer. Ou seja, que a questão não cabe a mim. Ou seja, é não aceitar uma responsabilidade. Uma corresponsabilidade de evangelização, né? De anunciar o Cristo e a ação dele na nossa pessoa e nas nossas pessoas cristãs batizadas, né? Que é a coerência, né? Outro risco é achar que não vai se alcançar a solução dos problemas, né? Que é aquele risco que Jesus falou. Pobres, habitualmente tereis entre vós. Então vamos ajudar, porque pobre sempre existirá. E ele é o pivô de toda a ação de Jesus. Vamos lembrar, todos os beneficiados por Jesus, com os milagres, eram as pessoas chamadas pobres, né? Cegos, surdos, mudos, coxos, leprosos, angustiados, pecadores, ele acolheu e tentou ajudar, né? Por que que ele faz isso exatamente? Numa sociedade em que esse povo todo estava de lado, né? Havia o preconceito contra eles. Eles estavam pagando algum crime, algum pecado cometido, sabe lá quando. Então Jesus tenta corrigir um conceito de Deus, né? Não um Deus interventor, punitivo, mas um Deus que resgata.
que não quer a morte do pecador, mas quer que ele se converta e salve-se, né? Então esse é um grande desafio de insistir e voltar a insistir. Acreditar que a congregação, em todas as suas ações, tem força transformadora. Porque essa é a dinâmica do carisma do fundador. Anunciar para transformar a sociedade, né, nos moldes ou no prisma do Cristo. Ardentes em caridade, inflamemos a humanidade. O que o senhor diz ao jovem que está iniciando o ministério sacerdotal? Eu digo que ele seja perseverante, que ele não tenha medo de errar, assim diria o Papa já disse isso, que prefere, né, uma pessoa que está dentro do contexto eclesial com o compromisso, que arrisque-se. Ele prefere uma pessoa machucada porque se arriscou do que uma que nunca se machuca, mas também nunca se arriscou. Então, o jovem precisa ter esse carisma, né, de ser levado pelo Espírito que levou o Cristo, não é? Entender que a missão dele não é dele, ele está executando a missão que é do Espírito Santo. Então o jovem precisa entender que se ele tem o Espírito, através da fé, é para o benefício de alguém e de alguém que necessita. E não desista se não der certo a primeira vez, nem a segunda, não pode desistir da perseverança. E aprimoramento contínuo, né? Claro, né? Você se aprimora estudando, qualificando-se em todas as áreas necessárias para aquele apostolado, seja missão distante, como no nosso caso Claretano África, seja missão na comunicação, aqueles que são ligados à comunicação, seja na missão educativa nos colégios, faculdades, etc., seja na missão social, como estamos fazendo, a missão pastoral de paróquia também. Todo esse contexto de missão, ser perseverante, né? Acreditar muito em si. E tem algum fato que o senhor gostaria de destacar de toda essa trajetória? Claro que são vários, com certeza, mas algum que o senhor queira mencionar? Eu acho que o fato importante é que um grupo seleto de pessoas na área profissional se engajou com o projeto grande do Instituto Clarete, né? Está abrindo um espaço em várias áreas, em várias situações que a própria congregação está pedindo, né? E a própria igreja está pedindo. A congregação pede em capítulos gerais e a congregação pede através de capítulos provinciais e em nossas assembleias também, né? Ou seja, o que impacta nesse momento? Eu acho que é um fato extraordinário a existência, tá, do Instituto Clarete, né, que é um braço social da congregação, não é? É um braço que ajuda a pessoa a se levantar, a se recompor, né? Não é de modo perfeito, mas é de um modo dedicado, né, de um modo integral, né? Então esse é um fato importante e hoje a gente passa de 5.000 pessoas atendidas, o que é importante. E esse grupo muito dedicado à causa do pobre, né? E até diria, nem todos eles são vinculados à religião católica, mas não é a questão. Mas são vinculados ao objeto da atenção, ao objetivo da atenção que o projeto tem aos pobres. Eles são dedicados aos pobres. Isso me impressiona, né? E isso eu vejo como um ponto muito positivo. O nosso Pai fundador, Antônio Clarete. Mas é um momento de muita gratidão, né? Sem dúvida. A gratidão é a postura de quem está percebendo que a gente está recebendo benefícios de Deus, não só os diretos, mas também e, sobretudo, os indiretos que vêm das pessoas que convivem conosco, né? Os beneficiados do Instituto, a gente tem que agradecer a Deus porque nos ajudam a realizar a nossa missão de fazê-los felizes, de ajudá-los a encontrarem a felicidade.